Boa tarde, eu me chamo Liamara de Quadros. Eu vou apresentar então o trabalho intitulado como Padrões de Mortalidade Materna no Brasil, 2013 a 2023, uma abordagem territorial com base então na média nacional. Esse trabalho então ele foi desenvolvido por mim, pela Gabriela e pelas professoras então Claudiceia, Franciele e Lirane. Bom, como introdução, então, a gente traz que a morte materna ela é definida, então, como o óbito de uma mulher durante a gestação ou durante, então, o puerpério, sendo, então, até 42 dias após o término, então, da gravidez. Dados, então, do Observatório Obstétrico, eles trazem, então, que essas mortes maternas, principalmente, então, no ano de 2024, elas estavam muito, então, relacionadas às causas obstétricas consideradas, então, evitáveis, incluindo, então, hemorragia pós-parto, distúrbios hipertensivos, infecções, complicações de abortos inseguros e complicações, então, relacionadas, então, ao trabalho, então, de parto. O objetivo principal, então, do nosso trabalho foi compreender os padrões, então, de mortalidade materna no Brasil entre os anos, então, de 2013 a 2023, considerando, então, as diferentes regiões do país com base, então, em dados de saúde pública. Como metodologia, esse trabalho, então, ele é de análise descritiva, retrospectiva, com abordagem quantitativa, baseado, então, nos dados secundários obtidos, então, através do Observatório Obstétrico Brasileiro. O período, então, de realização desse trabalho foi de janeiro de 2013 a dezembro de 2023, e todos os óbitos maternos, então, notificados nesse período, ele entraram, então, na nossa base de dados. As variáveis, então, utilizadas foi unidade federativa, região geográfica, raça e cor, causa do óbito e o período, então, do ciclo gravidício. A estatística, então, utilizada no trabalho foi a frequência, a razão da morte materna, e o agrupamento, então, a gente utilizou a categoria preta-parda, que segue a orientação, então, do IBGE, constituindo, então, o grupo preta-parda. Como resultado, então, a gente teve que o grande pico de óbitos materno, ele ocorreu, então, no ano de 2021, e isso está relacionado, então, à pandemia da Covid-19, devido, então, a esse fato desse atendimento ter sido um pouco mais lento, e as gestantes, então, às vezes não terem procurado esse auxílio por medo ou insegurança. Como resultados, a gente tem também aqui, então, que a mortalidade materna, comparado, então, com a média nacional, o que teve a maior diferença, né? Então, foi a região, então, do Piauí, que está acima da média, com o percentual maior, e abaixo da média, nós temos, então, a região, então, de Santa Catarina. Nós temos também, então, os dados, então, que o grupo das pardas foi o grupo mais significativo, totalizando, então, 53% dessas mortes maternas. E em relação, então, às causas dessas mortes, as causas diretas, então, tem um percentual mais elevado, de 60%, a hipertensão, então, acima de 29%, a infecção puerperal acima de 7%, e o aborto, então, com o valor mais baixo. Aqui eu trago, então, nesse mapa, então, essa distribuição por regiões. Então, o aborto aqui em vermelho, a hemorragia em amarelo, a hipertensão, então, em laranja, e o verde, então, a infecção corporal, mostrando, então, quais localidades teve o maior agravante. Trago aqui também, então, que essas mortes durante o período puerperal, ou seja, até esses 42 dias, foi onde teve a maior significância. E como discussão, então, a gente traz, então, que a meta do ODS era que todos os estados estivessem, então, abaixo de 70, e nós conseguimos ver, então, que abaixo dessa meta está apenas a região sul e sudeste, e a região, então, norte, nordeste e centro-oeste, elas estão acima dessa meta. E os estados que estão com pontos mais críticos, então, é Roraima, Maranhão, Piauí, Amazonas, então, e o Pará. Como conclusão, então, a gente traz que a morte materna no Brasil ela continua sendo, então, um grande desafio de saúde pública e que, para se chegar a esses ODS, nós temos que modificar muitas coisas nesse setor, porque nós temos muitas desigualdades regionais que foram percebidas, então, principalmente na região norte e na região nordeste. E as principais causas diretas, então, como hipertensão, hemorragia e a infecção e o aborto, elas refletem, então, algumas falhas que estão ocorrendo, então, no acesso e na qualidade, então, dessa assistência obstétrica para essas gestantes. Então, meu muito obrigada.